O temor a Deus é o caminho da santificação. Esta é a lição número 3 da classe de jovens. Texto principal. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Resumo da lição. O temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. É interessante que muitas vezes imaginamos que temor ao Senhor é ter medo dele. Você verá que não é bem assim o negócio, é bem diferente. Quando nós temos temor a Deus e trilhamos, claro, o caminho da santificação, é interessante que muitas pessoas irão dizer coisas terríveis sobre você, porque você será diferente, você será o sal da terra, e isto incomoda as pessoas. Portanto, você que está vivendo a sua juventude na casa de Deus, na casa do Senhor, vivendo uma vida de santificação, não se entristeça pelo fato de seus amigos não te apoiarem nesse sentido. Muitos daqueles que te dizem seus amigos. Por quê? Porque o temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. E sem santificação ninguém verá o Senhor. É importante que tenhamos hoje jovens, assim como você, que está trilhando o caminho do Senhor na santificação. Introdução. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o caminho para a santificação. Ele não pode ser confundido com ter medo de Deus ou de ir para um inferno. Temer ao Senhor é reverência e gratidão por tudo que Ele é e faz por nós. O temor a Deus produz uma vida de santidade e nos livra do medo e do julgamento divino. Quando você teme ao Senhor, nesse sentido de reverência, de gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito por você, você vê que há uma diferença. Eu vou te dar um exemplo. Você certamente tem temor pelo seu pai. Então, quando seu pai te pede algo, você vai fazer. Por quê? Porque você sabe que é o seu pai que é aquele que está do teu lado. Então, você não quer de maneira nenhuma perder essa intimidade com o seu pai. Você quer que continue ali essa amizade de pai e filho. Você, claro, quer que continue. Assim também é com o nosso Deus. Quando nós temos no nosso coração o desejo de continuar tendo essa intimidade com o Senhor, nós compreendemos que de fato o que nós temos por Deus é um temor, que nós temos temor de Deus e não medo de Deus. O temor ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo. Quando se fala em temor, a primeira coisa que vem à nossa mente é medo e assombro. Apesar disso, o temor do Senhor é algo diferente. Ele não causa opressão, insegurança e perturbação. Ele traz segurança e paz. Afinal, como ter intimidade com alguém de quem você não tem medo, ou melhor, afinal, como ter intimidade com alguém de quem você tem medo e pavor? Isso é impossível. Seria uma relação doentia e prejudicial. O cristão não deve servir a Deus por ter medo dele ou por ter medo de ir para o inferno, mas por amor e gratidão, por ele ter enviado seu Filho para resgate da humanidade. Então vejamos que o temor é completamente diferente de medo. Vemos aqui que a questão do medo vai trazer o quê? Opressão, insegurança, perturbação. E certamente, como é que você terá intimidade com uma pessoa que você tem medo e pavor dessa pessoa? Se você tem medo e pavor, você de maneira nenhuma você terá intimidade, você terá medo dela. Então, se você tem medo de alguma coisa, né, de uma pessoa, você quer distância dela. Eu vou dar um exemplo. De modo geral, é claro, existem exceções, mas de modo geral as meninas têm pavor de barata, principalmente quando elas são voadoras. E o que acontece? Elas querem distância da barata, querem estar muito distante. Por quê? Porque elas têm medo da barata. Sim, também eu não consigo compreender porque que as meninas têm medo de baratas. Também não entendo. De rã também elas têm medo, entre outras. Né? Também não consigo compreender.
mas sim, elas têm medo, então, possivelmente uma questão psicológica, não sei. Então elas querem distância. Quando nós temos medo de uma pessoa, nós também queremos distância dessa pessoa. É diferente de Deus, nós temos temor, temos gratidão por Ele. Então nós queremos a proximidade com Deus. Vê como é diferente? O temor define a quem a pessoa serve. Servimos a quem tememos. Quem teme a Deus não tem nada a esconder dele e por isso não quer ficar longe do Senhor. Busca sempre a sua presença e proximidade. Ora, se você serve ao Senhor e certamente você o teme, certamente você não tem nada a esconder dele. Então veja que, como você não tem medo dele, né, você tem temor, então você não tem nada a esconder, porque você tem uma vida de santificação, tem uma vida de santidade. Então, nesse caso, o que você quer com ele é o quê? É a sua presença e a sua proximidade, ou seja, você quer proximidade com o Senhor, você quer a presença de Deus. Isto é bem diferente de ter medo, ter pavor de Deus, que é a distância de Deus. Por quê? Porque aquele que tem medo de Deus vai se apartar de Deus. Mas você que tem temor, você quer proximidade. O temor do Senhor exige intimidade com Ele. Muitos já não buscam mais a Deus e estão devagarzinho se afastando-se da intimidade com Ele. Em geral, só recebemos conselhos de pessoas mais chegadas a nós. Quem tem intimidade com Deus ouve e entende aos constantes ensinos do Espírito Santo para a manutenção da comunhão com Ele. Conselhos, de modo geral, os jovens não gostam muito de ouvir. É certo que há algumas exceções, eu particularmente tive bons alunos, boas alunas, principalmente as alunas, as meninas de modo geral, são mais chegadas, né, são mais chegadas a conselhos do que os homens. Mas de modo geral, o jovem já tem uma certa dificuldade de receber conselhos, e ainda mais de pessoas que ele não tem intimidade. Aí é que ele não receberá conselho de maneira nenhuma. Se de pessoas próximas já é difícil ouvir conselhos, imagine de pessoas distantes. E por que é difícil ter conselhos? Porque, de modo geral, o conselho vai sempre levar contra o querer da pessoa. Se a pessoa quer A, e o conselho vai ser B. Então, ela não quer o B, ela quer o A. Então, por isso que o conselho é tão difícil de ser apreciado. Mas a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, jovem, você quer ter uma vida de sabedoria? Vai pelo caminho dos conselhos. Eu vou te falar uma coisa importante sobre conselhos. Ouça os conselhos de um sábio, mas acima de tudo, ouça o conselho das pessoas que te amam. O livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. Eclesiastes, um livro poético de sabedoria. O autor condena as futilidades da vida e conduz o leitor a uma valorização do que realmente é importante, o abandono das vaidades deste mundo e a valorização da sabedoria que destaca o tempo de Deus. Ele apresenta uma sabedoria franca e tem como preocupação as fronteiras da vida. A vida de santidade acontece no cotidiano do cristão, não no extraordinário como muitos pensam. Se falando em vaidade de modo geral é aquilo que é vão, aquilo que é vazio. Vivemos hoje uma sociedade, no sentido geral, que as pessoas têm muita vaidade. E a vaidade, como eu já falei, ela é vazia. Então é difícil de ter A vaidade é diferente de capricho, por exemplo, né? Pessoas que são caprichosas, isso não é vaidade, é capricho. Entretanto, para o jovem tem essa questão de vaidade, roupas, colares, brincos, pulseiras, esse tipo de coisa. Aqui eu não vou entrar nesse mérito de você usar ou não, isso aí é com você e Deus e o seu pastor. Mas já notou que os jovens têm mais uma tendência de observar a vaidade do que a santidade? Eles gostam mais de ser vaidosos do que ter uma vida de santificação. E isso é perigoso porque a santidade ela está presente no cotidiano do cristão.
A santidade ela é hoje, amanhã e depois. Ela é todo dia, 24 horas por dia. Entretanto, os jovens tendem a observar mais a vaidade. Olha como aquela maquiagem é bonita, olha aquela tatuagem como é bonita, e olha aquela roupa como é bonita, mas se esquecem do principal, que é a essência, é a santificação diante de Deus. É certo que, por algumas razões, as pessoas tendem, principalmente os jovens, tendem a essa questão da vaidade. Entretanto, nós temos que ter no nosso coração que, como você é uma pessoa jovem na casa do Senhor, que você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo, sim, você precisa ter uma vida de santificação, deixar de lado as vaidades, deixa isso para lá, porque você tem o brilho do Espírito Santo, então você não precisa do brilho de uma maquiagem, ou um brilho de uma tatuagem, ou coisas desse tipo, ou uma roupa escandalosa, Você não precisa disso, você já tem o brilho do Espírito Santo na sua vida, e é isso que faz toda a diferença. E é por isso que você incomoda tanto, por você ser diferente. E é importante você incomodar, porque a Bíblia nos diz que aquele que assim faz, o Senhor Jesus, que sofre, por causa do nome do Senhor Jesus, naquele grande dia será recompensado. Então é o teu caso. A estrutura do livro de Eclesiastes. Veremos um pouco do conteúdo abordado no livro de Eclesiastes, cujo autor foi um dos homens mais sábios do mundo. Entretanto, ele deixou que os muitos casamentos com mulheres pagãs o fizessem pecar e se apartar do Deus que é santo. Veja aqui que um homem sábio, que era o rei Salomão, um homem sábio que se deixou levar pelas vaidades das mulheres pagãs, e olha o que aconteceu. Ele acabou pecando e se apartando do Deus que é santo. Não pense você, principalmente você homem, que você vai... Isso também serve mais serve para as meninas também, mas é mais aqui a tendência do homem, porque o homem ele é muito atraído por aquilo que ele vê, pela beleza de uma mulher, por exemplo. A mulher ela já é mais pela questão do que ela ouve. Então veja que nessa questão, você que é homem, você não tem que ficar olhando para uma jovem com outras intenções e achando que vai conseguir convencê-la a que você serve a Deus e ela também vai servir. É mais fácil ela te levar para o mundo do que você trazer ela para a presença do Senhor. Não se deixe enganar. A carne, o pecado da carne é um pecado que tem afligido muitos jovens nos dias atuais, sempre foi, Sempre aconteceu isso, mas hoje em dia está muito mais acentuado. Então, você que é uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, você tem que continuar dando testemunho do Senhor e deixar as coisas pagãs de lado, tanto mulheres quanto outras coisas. Isso também serve para você, menina. Deixe os homens pagãos de lado, deixe as coisas pagãs também de lado e continue servindo ao Senhor com sinceridade e santidade. Alguns temas dos capítulos 5 a 11 de Eclesiastes. Podemos observar pelo exemplo de Salomão que quando se busca mais os prazeres deste mundo e menos o reino de Deus, o fim sempre será trágico. Outro tema que se destaca neste livro é o tempo adequado para todas as coisas. Quando nós deixamos o reino para buscar prazeres da carne, o fim é trágico. Se não for aqui na terra, será na eternidade. E também corre risco de ser nos dois, aqui na terra e na eternidade, principalmente aqui na questão da eternidade. Se a pessoa tem um fim trágico aqui na terra, mas por alguma razão ainda consegue se redimir com o Senhor, amém. Mas, de modo geral, a probabilidade é muito pequena. Porque uma vez que nós deixamos o reino de lado e enche o nosso coração de outras coisas, de outros prazeres, e vamos lá se contaminar com o manjar do rei, certamente pereceremos. Mas se nós buscarmos ao Senhor e o seu reino, certamente o Senhor nos dará e nos trará o caminho correto. E outra questão também sobre a questão do tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. E se falando de tempo, a juventude quer tudo para ontem, são acelerados, são apressados e por conta disso muitas vezes caem. É muito difícil falar sobre tempo porque os jovens são muito apressados, querem tudo que se resolva. Mas você que está vivendo a sua juventude, você precisa entender
que há tempo para todas as coisas. Não adianta você querer correr mais do que você pode. Você precisa esperar, aguardar o tempo chegado. Por exemplo, liderança, por exemplo, ou um trabalho, ou até mesmo um casamento. Tudo tem o seu tempo determinado. Você não vai fazer as coisas de uma vez, vamos embora de qualquer maneira, de maneira nenhuma. Você é uma pessoa da casa do Senhor, você é de Deus, tem o Espírito Santo, então você precisa ser guiado pelo Espírito. E aquela pessoa que é guiada pelo Espírito sabe compreender o tempo certo de quando as coisas precisam chegar. O temor a Deus dá sentido à vida. O que dá sentido à vida é o temor do Senhor. Ele deseja demonstrar o que realmente faz sentido na vida, o envelhecimento dos membros do corpo, como por exemplo a perda da visão, a tremedeira, a perda da audição, a perda da mobilidade e o cansaço são retratados por ele em Eclesiastes 12, do 2 ao 5. Ele também ilustra a chegada da morte de forma alegórica. Veja que o envelhecimento ele virá. Hoje você pode ser uma pessoa muito bonita, ter, como diz o mundo, né, ter tudo em cima, estar bem apresentado, mas sinto dizer que isso é por pouco tempo. À medida que a idade chega, e sim, a idade chegará para você, você não será jovem para toda a vida. O envelhecimento do corpo vai também, à medida que o corpo vai envelhecendo, vai também chegando às enfermidades, algumas pessoas perdem a visão, tem a tremedeira, a perda de audição, vai perdendo os sentidos, né, do corpo, vai tendo um reflexo muito mais lento, vai tendo dificuldade para caminhar e às vezes nem precisa ser tão velho, né, se envelhecer tanto. Às vezes até com pouca idade também acontece por algumas situações de saúde e tal, genética. Então não pense você que você vai ser jovem para o resto da vida, porque você não será. Sinto informar. Mas você precisa fazer o quê? Viver a sua juventude na casa do Senhor, para que quando você envelhecer não venha dizer: não tive na minha juventude contentamento. Não, você terá contentamento. Por que você terá contentamento? Porque você está na presença do Senhor. Então, isso que dá sentido à vida, você temer ao Senhor na sua juventude. O caminho da santidade e o tempo. O autor de Eclesiastes teve muitas oportunidades na vida, mas as aproveitou de maneira errada. Todavia, ele não quis ir para o túmulo sem aconselhar os mais jovens a aproveitarem melhor o tempo de vida, que é curto. Em geral, o jovem acha que a sua vitalidade e disposição nunca vão cessar. Mas o tempo passa para todos e quando menos esperamos, a velhice chega. Quando menos você esperar, você deve estar aí com 60 anos, está com 80. Então, a santidade, ela é um processo de tempo. Você precisa ser santo hoje, amanhã e depois. Viver uma vida de santidade para o resto da vida. Porque à medida que você se santifica diante do Senhor, até a sua saúde melhora. Eu, particularmente, eu tenho alguns problemas de saúde porque eu tive o desprazer de sair da presença do Senhor justamente quando eu era jovem. Na verdade, eu era adolescente. E sair da presença de Deus. Então, veja que até hoje eu tenho situações, eu tenho alguns problemas, porque me afastei do Senhor, me afastei da presença. Então, não pense você que vai acontecer diferente com você, que não irá. Todo aquele que se afasta do Senhor vai sofrer uma consequência hoje ou amanhã. Então, a santidade precisa ser contínua, hoje, amanhã e depois, para toda a vida. Quem teme a Deus não tem medo do julgamento divino. O caminho de santidade produz no crente o desejo de ser diferente. Isso lhe dá segurança em relação à sua fé e fortalece a esperança para a salvação. Quando você tem uma vida de santidade, quando tem essa vida de santificação, você não tem medo do julgamento. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando você está numa situação que aparece um policial, por exemplo, como você sabe que você não está errado em nada, você está dentro dos parâmetros da lei, você não vai temer o policial. Por quê? Porque você sabe que ele não tem nenhum poder sobre você. Por quê? Porque você está dentro da lei. Aqui é parecido. No caso, a santidade, né? A santidade e a lei aqui, nesse caso, são parecidas.
quando uma pessoa está diante da santidade, está vivendo uma vida santa, ela não tem que temer o julgamento. Por quê? Porque ela sabe que está dentro do propósito do Senhor. Então o Senhor, como o nosso general, ele não vai fazer algo de ruim conosco. Por quê? Porque nós estamos dentro da lei dele, dentro da lei da santificação. Nós estamos vivendo uma vida de santificação diante do Senhor, obedecendo ao Senhor. Portanto, a santidade, nesse caso, vai te poupar dos julgamentos. Conclusão. É claro que a santidade, você sendo santo, tendo uma vida santa, as pessoas vão te julgar e vão te julgar errado, vão falar que você está errado, que você é muito jovem para ter uma vida, que você parece ter uma vida que parece um velho, parece uma velha, mas é justamente isso que vai fazer com que você alcance ao Senhor. E é interessante que você, nesse caso, você será julgado pelo homem, mas você não será julgado por Deus, você será recompensado por Deus. Olha como é diferente, né? Conclusão, fazendo uma paráfrase de Eclesiastes 12, fica o seguinte conselho: jovem, aproveite enquanto tem bastante tempo de vida para andar pelos caminhos da santidade, para servir ao Senhor e glorificar o seu santo nome. Viva no temor do Senhor, para que, quando envelhecer, não se arrependa da forma como viveu. Saiba que um dia todos terão de se apresentar diante de Deus, que é amor, mas também é justo, e prestarão contas de todas as ações e palavras. Então, você tem tempo, não tem? Você é jovem? Então, use esse tempo na casa de Deus, na casa do Senhor. Continue vivendo diante de Deus com sinceridade de coração, para que você assim glorifique o nome do Senhor e entre nas mansões celestiais pelas portas. Saiba que você venha ter esse tempo e usar o tempo que você tem de maneira correta. Não perca o seu tempo com coisas fúteis, com coisas que não edificam. Busca as coisas que são de cima. Então que você tenha isso no seu coração, porque quando você envelhecer, você verá que toda a sua vida valeu a pena, porque você viveu uma vida diante do Senhor. Hora da revisão. Número 1. Temer a Deus inclui respeitá-lo, dar-lhe o lugar de glória, honra, reverência, ações de graças, louvor e proeminência que ele merece. Número 2. O temor do Senhor é o caminho da comunhão e intimidade com o Todo-Poderoso. Número 3. Paulo repreendeu a Pedro por sua atitude à mesa com os irmãos em Antioquia, pois estavam comendo em harmonia com judeus e gentios, mas deixou a mesa com a chegada de alguns irmãos da igreja de Jerusalém. Número 4. O temor do Senhor exige santidade. Número 5. Eclesiastes faz parte do grupo de livros poéticos e livros sapienciais, ou de sabedoria. Jó 28:28 diz que o temor do Senhor... Peraí, vamos ver esse direitinho. Jó 28:28. Para a gente fechar bem aqui, para que não resta dúvida. E disse ao homem: o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Então que você continue temendo ao Senhor, porque temer ao Senhor é sabedoria. O que é esse temor ao Senhor? É ter gratidão por todas as coisas que Ele tem feito em sua vida. É ter uma vida diante dEle com amor, ter amor pelo Senhor. Compreender que você tem reverência pelo Senhor. E isso é temor, diferente de medo, que é pavor, é distanciamento. Lembre-se, quando a pessoa tem medo de algo, quer distância desse algo. Mas quando alguém tem temor de algo, a pessoa quer aproximação. Então que nós devemos ter temor do Senhor para nos aproximarmos cada dia mais do Senhor. Como diz a Bíblia no livro de Tiago, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele chegará próximo de você. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical. Até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!